Nós vamos conversar a partir de agora com o virologista Paulo Zanotto. Doutor Zanotto conosco aqui no nosso estúdio em São Paulo. Tudo bem, doutor? Boa noite, seja bem-vindo. Obrigado pela presença e pela visita aqui aos nossos estúdios. Boa noite, Vitor. Muito obrigado por terem me trazido aqui. É um prazer estar aqui com vocês. E aí, eu queria agradecer até o Tutinha, foi colega meu lá no São Luís, uma pessoa muito legal. E é Bacana. Isso. Vamos lá, vamos para a conversa. Pois é, a gente até falava aqui antes do intervalo, doutor, não sei se o senhor teve a oportunidade de acompanhar sobre gabinete paralelo. O nome do senhor foi vinculado ao que seria esse gabinete paralelo também. A ministra Rosa Weber, hoje, numa decisão que proferiu, inclusive, disse que seria gravíssima a existência desse gabinete paralelo e, por causa disso, em virtude do que seria esse gabinete, alguns senadores já discutem até a possibilidade de convocá-lo à CPI. O que o senhor pensa dessa possibilidade? Seria uma boa oportunidade para ficar frente a frente com os senadores e rebater essas acusações? Ou não? O senhor preferiria evitar essa exposição? Estou à disposição. Na verdade, o termo gabinete paralelo, ele depois que eu fiz uma visita a Brasília, convidado por uns médicos, e eu cheguei lá, eu estava levando uma proposta para que o governo criasse um comitê de cientistas de primeiro nível no Brasil para acompanhar aquela fase inicial de ver quais plataformas vacinais iriam ser testadas aqui no Brasil, assim por diante. E o termo que eu usei na hora que eu estava falando lá era Shadow Cabinet, mas é coisa de Monty Python, né? Porque as pessoas realmente às vezes veem isso e ficaram loucos, porque pessoal, isso é ótimo, faz parte da nossa narrativa do gabinete paralelo. O Shadow Cabinet é uma expressão inglesa. Por exemplo, na área de vocês de atuação tem também o Shadow Crew, que é o grupo que espelha a atividade de vocês. Se falta alguém aqui, por exemplo, hoje o Fiuza não está aí, mas podia estar. Por sinal, oi Ana, tudo bem, José? Então, de uma certa forma, isso é uma coisa normal. E a ideia ali era uma ideia muito simples e muito essencial, que eu vou contar para vocês a importância disso. A ideia era ter os melhores cientistas do Brasil na área de imunologia e vacinologista trabalhando num grupo que funciona como a gente chama de peer reviewing anônimo, ou seja, eles têm que ter uma certa isenção, eles têm que estar independentes operando. Você imagina quando uma grande corporação vai fazer algum negócio com o governo, quem vai avaliar tecnicamente está exposto, porque está tendo contato com essa companhia. Agora, imagina se os dados que eles pegam dessas corporações, dessas companhias, na verdade são enviados para pesquisadores que ninguém sabe quem são, mas são excelentes. É lógico que o sistema de avaliação que está sendo feito está muito vigiado. Então, se tiver algum problema ali, isso vai ser resolvido, vai ser saneado, porque esse shadow board, como eles falam, esse grupo vai falar, olha, pessoal, está faltando esse dado, isso aqui não está legal, pensa mais aquilo e assim por diante. Qual que é a importância disso? Vocês olharam o que aconteceu na Austrália agora recentemente, um shadow desk, médicos e cientistas na Austrália pediram para a agência regulatória australiana que liberasse os dados que foram usados para a escolha de uma vacina. Isso foi feito por um Freedom of Information Request, formalmente judicial. Sabe o que aconteceu? A escolha foi feita baseada em nenhum tipo de informação prévia sobre a vacina. Então, veja, o que eu estava planejando, minha intenção era fazer com que coisas como essa não acontecessem no Brasil. E agora isso é confundido com um gabinete secreto e tal. Tive uma vez em Brasília, tive algumas trocas. Quem me contatou no começo do ano era o consultor científico da presidência, que é o Arthur Weintraub. E ele me perguntava algumas coisas, eu enviava às vezes ele falava qual paper, o que esse paper quer dizer, não sei, aquelas coisas. A gente tinha uma troca técnica, o que eu não acho totalmente anormal, porque, por exemplo, quando eu estava na Inglaterra, eu vivi coisas desse tipo, né? Eu vi o governo vira e mexe. Tem uma publicação minha na Nature sobre prions que está coassinada pelo Richard Southwood. Richard Southwood era o coordenador da comissão para encefalite espongiforme na Inglaterra. E foi a primeira evidência de que havia uma ligação entre o prion da vaca e humanos. Isso era uma demanda do governo inglês de gerar algum tipo de evidência científica do que podia estar acontecendo. Esse foi o primeiro trabalho. Quem for na Nature procurar isso, em 96 vai achar. Então, quer dizer, é muito normal em todas as sociedades avançadas você ter os gestores perguntando para os técnicos coisas. No meu caso, o que aconteceu foi que todas as sugestões que eu fiz, nenhuma foi acatada. Eu tinha acatado esse negócio desse Shadow Cabinet, eu participei de uma solicitação por parte de médicos que a autonomia médica fosse respeitada, porque eles estavam sendo processados, expulsos de trabalho, perseguidos, ameaçados. Eu achava inacreditável como é que uma quantidade grande de médicos estava sob esse tipo de serviço, né? Uma vez que eles estavam pura e simplesmente salvando vidas, uma coisa totalmente irracional, nunca vi isso na história, né? E
Outra coisa que fazia parte também dessa solicitação que foi feita naquela reunião secreta pública, né, era que as farmácias populares expusessem para os médicos e a população todos os fármacos que eram usados em tratamento imediato, todos. E agora vocês veem aqui no Senado, o pessoal falando de hidroxicloroquina, ficam falando a mesma coisa o tempo inteiro, quando na verdade a gente tem mais de 17, 18 moléculas. E a hidroxicloroquina hoje, em termos de redução de risco, não está entre as 10 primeiras. Praticamente pouca gente usa. Apesar dela ser eficiente para controlar a replicação viral na fase inicial e, portanto, evitar o agravamento, ela já nem mais é a molécula da vez. Tem moléculas muito mais eficientes em redução de risco. Mais uma pergunta, doutor. Agora, a Ana Paula Henkel, que está lá em Los Angeles, nos Estados Unidos. Sua pergunta, Ana. Boa noite, doutor Zanotto. Bom, eu quero sair um pouquinho da esfera aí de cloroquina, ivermectina, essas coisas todas, porque eu acho que o povo brasileiro e também aqui nos Estados Unidos, as pessoas estão hoje mais conscientes e na defesa da autonomia médica, se vai tomar ou não qualquer medicação, as pessoas querem que essa relação entre médico e paciente, essa autonomia seja preservada, que é o que defende, né? Nós tivemos aqui o Dr. Mauro Ribeiro essa semana, o presidente do Conselho Federal de Medicina, e é isso que a gente apoia aqui também, a autonomia e a independência médica. Eu queria entrar num outro campo, doutor Zanotto, porque é um campo que nós aqui também, às vezes, sofremos com isso quando nós tentamos trazer algum questionamento, vários questionamentos, né, dentro dessa pandemia, e a gente sabe que o senhor tem sofrido aí inúmeras tentativas, né, de assassinato de reputação, exatamente porque o senhor, um homem da ciência, um médico, resolve trazer elementos exatamente através do seu conhecimento que não corroboram aí com a política do momento, ou do politicamente correto, ou enfim, da politização da pandemia. Eu queria que o senhor falasse um pouco em relação a isso, porque é muito triste a gente ver médicos tão renomados, tão experientes e que nós devemos confiar como o senhor, sofrendo severas tentativas aí de assassinatos de reputação. Olha, obrigado, Ana, pelo que você falou. Primeiro eu queria começar informando vocês que eu não sou médico, sou um virologista, certo? E os médicos, justamente quando a gente trabalha, eu trabalho com virologia desde 1983, né? Eles me contataram para ter algum tipo de, digamos assim, de um expert, um consultor, quer dizer, expert, eu não me considero um expert, mas eles queriam alguém que conhecesse virologia mesmo, básica, que é o que eu tenho feito desde essa época. E, então, essa perseguição que está sendo feita, ela é brutal, ela é uma perseguição avassaladora. No meu caso, por exemplo, eu estou recebendo até ameaça de morte, um negócio assim. Eu queria mostrar para vocês o pupurri de coisas que eu recebo no Twitter, né? Um negócio espantoso, né? Navalha enferrujada, sua hora vai chegar, coisas maravilha, né? Isso tudo começado por uma provocação feita por um desses blogs progressistas. Tem aí os indivíduos, eles conseguiram informação da Universidade de São Paulo, inclusive saiu um documento da universidade do meu departamento repreendendo brutalmente essa atividade, né, porque foi criminosa. Hoje foi colocado no ar uma declaração do Ministério de Saúde, que, como é que um shadow cabinet que funcionava nas sombras, marginal ao Ministério de Saúde, o secretário especial da parte de Ciência e Tecnologia lá no Ministério fez uma declaração sobre a mentira que foi feita, né, por esse pessoal, né, Metrópole. Eles falaram que eles editaram um vídeo que eles conseguiram de uma conversa minha, não sei, eles tiveram acesso ao meu WhatsApp, e depois tiveram acesso a uma mensagem que foi enviada pelo secretário do Ministério de Saúde e disseram que aquilo era o Arthur Weintraub, porque eles querem me ligar ao Arthur, que era o assessor do presidente, e que no ano passado, no começo do ano, pedia alguma informação acerca de virologia para mim, certo? Então é muito curioso porque é uma coisa basicamente criminosa. Então, por exemplo, agora isso vai ter repercussões, porque os caras, quando eu mandei para esse jornal, aí, eu falei, olha pessoal, não é o Arthur que está. Sabe qual foi a resposta deles, pessoal? Que eles passaram aquilo para um perito forense que comprovou que era o Arthur Weintraub. Aí eu tenho no meu celular, eu tenho a gravação da mensagem que veio com o avatar do Hélio Angotti.
E a coisa ficou muito feia, porque eu nem pensava que o Hélio fosse fazer isso. Eu passei para o Hélio o negócio, ele deu uma olhada e falou, nossa, que canalice. E fez essa declaração hoje. Então os caras estão totalmente à margem da lei, cometendo fake news criminosas, conduzindo uma situação onde eu estou sendo ameaçado. Colocaram centenas de pessoas indo no BCIT, no site no Canadá, que era um lugar que desde o começo do ano eu estava interagindo com eles. Postaram que eu ia fugir do Brasil para trabalhar no Canadá. Como se, depois que falaram em mim na CPI, eu desesperadamente entrei com algum pedido de afastamento, quando essa coisa aconteceu antes da CPI ter me mencionado, ou mesmo a carta de convite do Canadá para professor visitante é de 12 de maio. Então isso foi mostrado hoje na televisão. Quer dizer, é inacreditável como essas pessoas operam de forma completamente criminosa, em desrespeito à realidade. E vou te falar mais uma coisa, como a gente não vive mais sob Estado de Direito no Brasil, é muito provável que não vai acontecer nada com isso. E por isso que eles estão fazendo esse tipo de coisa. Quer dizer, o assassinato moral das pessoas no Brasil pode estar hoje em dia acontecendo claramente, eu tenho visto com médicos isso direto acontecendo, claro, à luz do sol, à luz da imprensa, à luz de tudo. E o que acontece? Nada. José Maria Trindade, a sua pergunta, Zé? Pois é, doutor Zanotto, antes mesmo do senhor falar aí, eu já tinha levantado essa história. Não é só fora do Brasil, aqui no Brasil também os aconselhamentos aconteceram, acontecem e acontecerão. Tanto nos governos estaduais, municipais, o Dória, aí o governador de São Paulo, tem a sua equipe de conselheiros que não são exatamente secretários ou funcionários públicos. E aqui sempre houve comitês, sempre houve aconselhamentos. Toda crise tem o seu comitê de crise e tem ali o grupo onde há o aconselhamento. Por exemplo, agora já está sendo formado o comitê para aconselhar o presidente na crise hídrica que se aproxima. Nós vamos nos aproximar aí de dificuldades de produção de energia, visto que estamos vivendo estiagem e que vem de anos aí sem chuva. Então, isso será um comitê paralelo? Não, como não foi o comitê criado por Fernando Henrique, lá no ano 2000, em que o Pedro Parente foi nomeado, deixando o ministro de Minas e Energia, José Jorge. Pedro Parente foi nomeado para gerir, e lá estavam técnicos, e outros, para gerir esta crise da pandemia, que não é uma invenção brasileira. Eu vou repetir aqui, isso não é uma coisa de Brasil, não foi invenção do governo Bolsonaro, não foi uma maldade que o governo Bolsonaro jogou sobre o Brasil. É uma crise mundial e que é lamentável, é uma tragédia o número de mortes, enfim, mas é uma crise que tem que ser gerida, tem que ser gestada. E o presidente pega conselhos não só da equipe da área de medicina, mas também da área econômica. O conselho, reunião de empresários, vem exatamente nesse sentido. É um comitê paralelo do ministro Paulo Guedes? Não. O presidente pode ouvir conselhos. A decisão da ministra Rosa Weber hoje é que foi estranha, no sentido de que é gravíssimo um comitê paralelo. Se esse comitê estivesse acima do presidente da República, seria, mas não é de aconselhamento. Você pode ficar tranquilo que não é invenção do presidente Bolsonaro e não se trata de crime. Não há responsabilização sobre ações adotadas pelos senhores. Eu queria aproveitar a sua presença aqui nos Pingos nos Is, eu sinto honrado recebê-lo aqui. Eu queria que o senhor explicasse um pouco qual é a dificuldade de lidar com esse vírus que ele surpreende, vem surpreendendo a todos. Qual é a dificuldade específica dele e por que ele tem esta alta capacidade de transmissão? Você está falando do vírus que é o desrespeito ao artigo 5 da Constituição e ausência do Estado de Direito, ou você está falando da doença? Dos dois, eu já sugeri aqui até que o Supremo decretasse a proibição do vírus se reproduzir no Brasil, né? Já que os ministros acham que pode Eles tudo. Fazerem isso, eles vão começar a respeitar o artigo 5º da Constituição e começar a restituir o Estado de Direito. Aí a gente acaba com essa epidemia que a gente está vendo no Brasil de perseguição, destruição de toda a nossa Constituição, da nossa história federativa. Agora vamos falar da doença no nível metabólico humano, essa doença infecciosa causada pelo vírus.
Veja, o que a gente está acontecendo no mundo inteiro é que está havendo um aprendizado por parte do mundo que trabalha sobre a questão de como o vírus funciona, a descrição da doença está ficando cada vez mais adequada, a gente já entende várias coisas, a gente já sabe tratar, o tratamento que tem que ser feito imediatamente quando a pessoa apresenta sintomas é crucial para a pessoa não evoluir da fase de replicação de viral para uma fase hiperinflamatória, na qual pessoas que são de uma certa idade, acima de 60 anos de idade, com comorbidade, 2/3 morrem quando são hospitalizados. Então, veja, a Ana deve estar sabendo o que está acontecendo nos Estados Unidos. O que aconteceu na semana passada? O senador Ron Johnson, né? A Marsha Blackburn, também senadora, foram atrás do Batgate, né, Ana? Dos 3.000 e não sei quantas páginas de e-mails do Fauci, né? E perceberam que existe mais comunicação dele com o Zuckerberg do Facebook do que com os cientistas, né? Facebook se apresentando ao Fauci, que tem a ver com ciência, para cercear, eliminar pessoas que falem alguma coisa que seja contra a narrativa do NIH, coisas brutais. Então, que o senador Ron Johnson, por exemplo, outro dia fez uma declaração do seguinte tipo: ele olhou o que está acontecendo em Chiapas, que tem uma redução de 50% a 80% de agravamento e morte em Chiapas, porque estão usando o tratamento imediato com ivermectina, e falou o seguinte no Senado americano: se a gente pegar essa redução de mortalidade e aplicar aos Estados Unidos como país, a gente teria muito menos do que metade dos mortos. Isso é seríssimo. Mas agora que o Senado americano está declarando isso, e vão atrás, Vitor, eles vão atrás desse negócio. Eles estão tentando agora encostar, vamos ver se consegue o Fauci, porque uma coisa impressionante que está acontecendo no planeta, porque os melhores cientistas do mundo estão sendo ridicularizados por pessoas que têm currículo que cabe no cartão de visitas. Você vê a imprensa brasileira fazendo divindade de pessoas que são completas nulidades, que não têm currículo nenhum, que têm a pachorra de chegar na frente do povo brasileiro, encomendados por senadores para ficar falando besteira. Isso é uma coisa assombrosa. Então, isso eu nunca vi na história. Desde 1980, 83 que eu trabalho com virologia, eu nunca vi uma coisa dessa na história. Eu nunca vi pessoas sendo construídas como cientistas e terem esse nível de influência numa sociedade que está desesperada, desinformada e totalmente largada. Com relação à minha sugestão de fazer esse gabinete de informação, mas nos formatos que vocês falaram, é muito curioso, porque nenhuma das minhas sugestões foram acatadas pelo governo. Eu até me desliguei, eu me afastei. A partir do dia 3 de outubro, quando era para o dia que seria o dia D da Covid, que foi anunciado, que era disponibilizar fármacos nas farmácias populares para que os médicos pudessem exercer autonomia médica, escolher o que iam fazer, como a Ana está falando. O que aconteceu que eu fiquei muito chateado, porque no dia 2... o Ministério da Saúde falou, não reconheci, isso não é legal. E fiquei muito chateado. Na reunião que a gente teve, que é a única que eu participei pública, secreta, né? Nessa reunião, eu esperava que o ministro de Saúde fosse lá, né? Mas o ministro tinha outra agenda. Naquela tarde, a gente ainda acabou indo lá para o Ministério de Saúde, conversando com várias pessoas. No outro dia também teve visita ao Ministério de Saúde. Quer dizer, e aqueles eram médicos que tinham ido lá. Eles pediram uma audiência com o presidente, principalmente para que se respeitasse a autonomia médica, e que eles não... Tinham pessoas aí que queriam se matar, estavam perdendo emprego, estavam desesperadas. Foi um momento de compaixão aí com eles, mas eu também aproveitei para levar essa encomenda que foi feita pelos melhores cientistas de São Paulo, que não participam de nada. Quer dizer, quem que está determinando compra dessa ou daquela plataforma, são pessoas que... Ninguém sabe, na verdade, dentro da comunidade científica, eles são pessoas que são grandezas desconhecidas. É muito sério, quando a gente tem a população inteira brasileira numa situação que nem a gente está, decisões importantíssimas e cruciais serem tomadas não pelos melhores. E veja o que aconteceu na Austrália, por exemplo. E provavelmente eventos como esse vão começar a emergir em vários locais. Espero que não aconteça nada aqui no Brasil nesse sentido. Doutor, e o senhor mencionou agora esse vídeo do secretário do Ministério da Saúde, Hélio Angotti. Nossa produção separou, a gente vai acompanhar aqui agora. Sim. Meu nome é Hélio Angotti Neto, eu sou secretário nacional de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde e venho aqui prestar alguns esclarecimentos em defesa da verdade. Soube ontem que um áudio meu foi utilizado de forma completamente descontextualizada para criar uma fake news, uma falsa narrativa contra o governo, né? E esse áudio ele foi falsamente atribuído ao senhor Arthur Weintraub, que era então assessor especial da Presidência da República, lá no ano passado. No áudio,
eu faço um convite ao professor Dr. Paulo Zanotto para que ele envie um projeto de pesquisa para que a nossa equipe técnica avalie, dizendo então, enviando a ele o nosso e-mail institucional, e dizendo então que orientaria a equipe a avaliar o projeto. Acabou que ele nem enviou o projeto, não houve avaliação nenhuma, mas houve sim o convite, que faz parte da missão institucional aqui da nossa secretaria, que é dialogar com a comunidade científica, com a comunidade acadêmica e analisar projetos de pesquisa, lançar editais. Infelizmente, esse áudio foi distorcido, ele foi descontextualizado e tentaram criar aí uma narrativa falsa, uma fake news sobre um suposto ministério paralelo. Então eu vim aqui dar esses esclarecimentos, lamento essa fake news que foi construída contra a honra de ex-participantes aqui do governo, como o senhor Arthur Weintraub, contra a honra de membros da comunidade científica, como o Dr. Paulo Zanotto, e, enfim, presto esses esclarecimentos para restabelecer a verdade. Continuamos aqui no Ministério, dialogando com toda a comunidade científica, aguardando, analisando projetos de pesquisa, fomentando pesquisa por meio de editais. Essa é a nossa missão para ajudar o nosso povo. Um grande abraço. Perfeito. Então, o vídeo do secretário Hélio Angotti. Algum complemento, doutor? Mais algum comentário aí sobre esse vídeo? Esse, eu acho que é autoexplanatório. O problema é que quando o Metrópolis publicou, falando que eu estava... É um absurdo que os caras colocam lá, né? Depois eu vou falar uma coisa muito séria que eles estão fazendo também, que vai ter repercussão muito séria. Eu informei o Metrópolis, falei assim, olha, cuidado, não é o Arthur Weintraub que está ali. Então eles colocam a figura do Arthur Weintraub com o microfone segurado na mão e o sinal de série temporal do sinal de som, como se ele estivesse falando aquilo. Uma construção pateticamente mentirosa. Eu falei, não é ele. Sabe o que eles me responderam? O povo brasileiro tem que saber, para saber como os criminosos trabalham. Não, nós temos aqui uma confirmação de um perito criminal, tal de Massini, professor no Rio de Janeiro, de medicina legal, eu acho. Quer dizer, o cara entende também de análise de séries temporais de som, deve ser uma pessoa formidável. Eu gostaria muito de conversar com ele, para ele me explicar a metodologia, como é que ele fez isso tão rápido. É uma coisa bem interessante. Veja, o que eles respondem dessa maneira. E aí, eu acho que o pessoal lá no Ministério, tendo olhado isso, tomou essa iniciativa. Isso tem repercussões, isso vai ter repercussões seríssimas, né? E eu acho que esse pessoal precisa estar informado, que eles não têm que parar de matar pessoas. Porque, veja, eu estou recebendo ameaça de morte o tempo inteiro. Eu tenho família, eu moro num lugar que não é muito protegido. Eu não tenho dinheiro que as pessoas lá no Senado estão me acusando de genocida para ter proteção pessoal. Esses caras estão passando o julgamento. Eu ouvi dizer lá que eu sou um genocida, saindo da boca de um representante do povo. Quer dizer, ele está me condenando à morte. O que nós estamos vivendo aqui? Aquele momento logo após a Revolução Francesa, que a Gazeta do Povo, lá do Robespierre, punha a lista das pessoas para serem mortas, e no dia seguinte eram levadas e degoladas em guilhotina. É isso que nós estamos vivendo no Brasil? Então, desculpa o Supremo Tribunal Federal. Enquanto a gente não tiver respeito ao artigo 5º da Constituição e ao Estado de Direito, eles não estão fazendo a obrigação deles. Isso é crucial. Qualquer povo, qualquer sociedade democrática tem que viver baseada no Estado de Direito. Sem Estado de Direito, a gente não tem mais nada. E nesse ponto, eu fico extremamente revoltado de ver minha família correndo risco, eu ter trabalhado praticamente 30 anos pelo bem do povo. A proteína que vocês estão olhando aqui é paga pelo povo, porque é meu salário, e eu tento usar ela para fazer e passar por uma coisa dessa. E esse pessoal invadiu o site onde eu ia trabalhar no Canadá, um trabalho que eu estou fazendo com eles desde o começo do ano. A gente ia desenvolver sistemas de purificação de água e eu ia fazer a parte de genética e genômica para ver quais patógenos entram e saem do sistema. Colocaram 300 zilhões de tweets lá, apavoraram. O Vancouver Sun fez matéria sobre isso. Então, como é possível vocês contratarem um genocida, tudo induzido para esse Metrópolis, que fabricou dados, editaram, conseguiram informação privada minha. Como é que eles conseguiram isso? Né? Quanto dinheiro esses caras têm? De quem? Para fazer o quê? Por quê? Então, essas são coisas que têm que ser respondidas. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal do Brasil e a Justiça do Brasil devem estar extremamente preocupada com o completo desrespeito aos direitos das pessoas, aos direitos individuais. O desrespeito às pessoas poderem se colocar e falar abertamente.
Veja, o que está acontecendo no Senado americano, acho que a Ana tem ouvido, é uma coisa bem voltada para eles darem um basta nessa loucura toda. Né? E agora, qual que foi o meu grande equívoco? Ter sugerido que os melhores cientistas do Brasil acompanhassem o processo de avaliação de vacinas. A quem interessa isso? A quem interessa esse tipo de serviço ser desqualificado? Essa é uma pergunta, sim, que deveria ser feita na CPI. E não necessariamente para mim, porque eu não sei. Talvez esteja muito mais próximo do espaço que eles estão trabalhando, essa resposta, do que da minha pessoa. Mas tudo bem. Essa é a realidade que a gente tem hoje. Agora Obrigado, Vitor. Não, por favor, doutor. A gente segue com a nossa entrevista aqui, agora 7h04. Ana. Doutor Zanotto, o senhor mencionou aí as vacinas. Bom, acho que nessa lista aí de genocida que o senhor mencionou, as pessoas, essa imprensa militante vai ter que colocar dois grandes nomes, né, aí da medicina, o doutor Luc Montagnier, vencedor, né, do Prêmio Nobel de Medicina aí pela descoberta do HIV, e o doutor Martin Kulldorff, também epidemiologista, professor de medicina de Harvard. E o senhor, como virologista, assim como o doutor Luc Montagnier, eles também, doutor, eu acompanho muito o trabalho deles aqui, eles não são anti-vacinas, muito pelo contrário, eles são totalmente a favor das vacinas, mas eles questionam muito a velocidade com que essas vacinas foram feitas, as fases que foram aceleradas. Agora, como o senhor muito bem mencionou, a gente vê nos próprios e-mails aí do Dr. Fauci o ganho de função, né, as pesquisas do ganho de função. Eu queria que o senhor dissesse um pouco em relação a esses médicos conceituados totalmente pró-vacinas. O Dr. Kulldorff, de Harvard, também, ele trabalhou muitos anos na produção de vacinas. Ele, inclusive, diz que essa coerção que existe para colocar as vacinas de uma maneira quase impondo, a gente viu a semana passada o nosso Senado passar um passaporte sanitário, que é um absurdo, né? Queria que o senhor falasse desse questionamento que esses médicos têm e que o senhor explicasse para a nossa audiência o que é o ganho de função que está tão sendo falado aí agora nesse escândalo dos e-mails do Dr. Fauci. Primeiro você citou o Montagnier, o Luc Montagnier. Eu não conhecia ele pessoalmente, mas apesar de ele ter ganhado o prêmio Nobel, acho que eu conhecia a Barré Sanoussi, que era uma pesquisadora francesa, que fez realmente o trabalho na bancada. O Luc estava ali na escrivaninha fazendo o trabalho, e a Barré Sanoussi fez todo o trabalho maravilhoso. Eu conheci ela na Holanda em 1993, quer dizer, ainda era num período muito interessante, porque o grande feito deles tinha sido em 85, mais ou menos 83, 85, 10 anos depois, e era uma pessoa maravilhosa, uma pesquisadora incrível. Então eu fico muito emocionado de você falar. O Luc tem a ideia de que ele está meio assim, desconfiado de manipulação no vírus. Então a primeira afirmação dele foi que haviam pedaços do HIV, né, de proteínas, de glicoproteínas do HIV que fazem contato com célula humana. Eu dei uma olhada naquelas sequências, o Luc está naquela fase maravilhosa da ciência, onde a pessoa está entre a aposentadoria e a senescência. Mas é um prêmio Nobel, a gente ouve tudo o que ele fala. Mas eu não sei se essa é a evidência. Ganho de função é basicamente você pegar um vírus que não é muito adaptado para replicar em células humanas, e como você precisa de células humanas para testar fármacos, ver aspectos característicos desse vírus na célula humana, você adapta ele. Antigamente a gente fazia isso em virologia clássica por passagem. A gente passava o vírus na célula humana bastante vezes, às vezes algumas semanas ou meses, até o vírus se adaptar àquela célula. Hoje em dia a gente pode fazer isso rapidamente usando biologia sintética. A gente sintetiza o vírus e muda pedaços nele e vê qual que melhor se adapta às células. Então, a pesquisa sendo feita em Wuhan envolvia gain of function, né? Mas isso daí é uma coisa benéfica, porque quando você quer desenvolver, por exemplo, fármacos contra vírus, etc., você faz isso para acelerar o processo de desenvolvimento. Então, dizer que isso foi uma maldade, inclusive, um dos meus melhores amigos em Oxford é o Jorge Galfu, que trabalha lá, o diretor do CDC em Beijing. Eu conheço, ele não é um assassino. Então, quer dizer, eu não acho que seja uma boa ideia a gente levar para esse lado de polarização. O que pode ter acontecido de fato, porque já tinha acontecido, inclusive, com o SARS-CoV-1, umas 3 ou 4 vezes, é que às vezes uma pessoa se infecta no laboratório e escapa. Como na China você tem uma hierarquia muito rígida,
O jovem que experiencia, ele não faz whistleblowing, ele não delata isso, né? Porque né, você sabe que a China tem assim um tipo bem característico de democracia. Então, o que acontece é que muito provavelmente pode ter tido um escape. No entanto, no começo do ano, eu comecei a analisar sequências que começaram a sair do surto. E, para minha surpresa, as primeiras sequências de SARS-CoV-2 não eram em Wuhan, eram em Guangdong, e outros lugares, mais de 800 quilômetros de distância em Wuhan, né? E os primeiros casos não foram exatamente em Wuhan, como o pessoal fala. Então, eu preciso tomar um pouco de cuidado, porque às vezes essas coisas se tornam bandeiras políticas e todo mundo falando em ciência com C cedilha não entende, não avaliam essas coisas. Então, eu estou com muito medo do que está acontecendo, mesmo nos Estados Unidos, com essa demonização dos pesquisadores chineses. Tomar muito cuidado com isso. Na verdade, a grande coisa que tem que ser feita aqui é que os chineses dessem auxílio aos pesquisadores para tentar entender de onde esse vírus vem na natureza. Outra, disponibilizar as linhagens virais que eles estavam trabalhando antes de acontecer isso. Por exemplo, eu tinha feito perguntas, e tinha até pedido ao pessoal do sistema de Foreign Relations do Brasil, né, Relações Exteriores, uma lista de perguntas. Eu até mandei para o Gal, mas ele está extremamente ocupado, ele nunca respondeu. Que eram perguntas do tipo, vocês estão olhando esse vírus na natureza? Em que lugar? Olha aqui, eu estou vendo que tem um vírus muito parecido a 800 quilômetros, quase na época que começou. Vocês estão olhando lá também? Lógico que eles estão fazendo isso, né? Mas eles não acharam que uma formiga que nem eu tem que ser informada do que os elefantes fazem. Mas tudo bem. Mas então, eu acho que essa questão do gain of function, talvez... Existe realmente um problema, a spike desse vírus entre o domínio S1 e S2, meio técnico agora, S1 e S2, que ela cliva, na hora que você está processando o vírus para ele entrar na célula, tem ali uma região que é clivada por uma protease humana, tipo uma tesoura humana, que é muito estranho, porque os outros beta-coronavírus do grupo dele não têm esse elemento. E ali implica numa mudança ao mesmo tempo de vários aminoácidos. Isso pode ser evidência de gain of function usando, por exemplo, biologia sintética. Então, é esse o problema. Mas a intenção do gain of function, como está sendo pintado hoje em dia, como algo que visava fazer uma arma biológica, é cretino. Porque, veja, ninguém vai desenvolver uma arma biológica que atira para os dois lados. Qual é a chance de você vender uma pistola que atira na pessoa e em você também? Para você que chega agora, estamos recebendo aqui em Os Pingos nos Is o Dr. Paulo Zanotto, que é virologista, está conosco aqui. E a Ana queria fazer um complemento, é isso, Ana? Sim, doutor. Só para o senhor, se puder colocar aí no seu comentário o que o senhor acha desse passaporte sanitário que foi passado no Senado a semana passada, sendo que aqui nos Estados Unidos, por exemplo, agora na sexta-feira, o CDC vai ter uma reunião de emergência para estudar casos acima do normal de meninos, né, rapazes, jovens vacinados que estão aí tendo reações como miocardite. Então, eu queria saber do senhor o que o senhor acha dessa pressa de todo mundo ter que tomar a vacina e desse passaporte sanitário que passou no Senado a semana passada. Olha, é tal história. Eu sou uma formiguinha, eu faço o quê? Eu faço virologia. Essa questão de se fazer obrigatoriedade de alguma coisa a nível da população como um todo tem que ser discutido pela sociedade de uma maneira muito mais madura, não é uma coisa imposta. Deveria ser discutido de forma bem mais constitucional, eles fazem mas de alguma coisa que implique nas posições de vários grupos da população brasileira. Isso é uma questão muito séria, isso abre um precedente gigantesco que está indo na linha dessa ausência do artigo 5 do Estado de Direito. Quer dizer, eu tenho um pouco de medo, porque isso aí está me parecendo uma coisa meio orwelliana, né? Mas também eu não quero entrar nessa discussão, mas eu fico um pouco assustado com isso. Com relação às manifestações em jovens, etc. E tal, essa miocardite, ela não é causada... Ela é causada pela escolha, talvez, que eles tenham feito de antígeno para ser apresentado na vacina. Coronavírus, eu estava vendo agora um trabalho maravilhoso lá de La Jolla, dos imunologistas, e eles fizeram um trabalho incrível, mostrando todos as 25 proteínas do vírus que poderiam ser utilizadas como antígenos vacinais. Curiosamente, estão dando muito ênfase para esse spike, que é uma proteína que já nos vírus de 2003 e depois, que era o SARS-CoV-1, que fui trabalhar na Alemanha, a gente desbolou um sistema de detecção do SARS-CoV-1 que era mais ou menos 100 mil vezes mais eficiente do que estava sendo utilizado na época.
porque a gente ia para um gene que era muito esperto, uma jogada técnica, eu não quero encher o saco de vocês. Mas aqueles vírus já estavam dando problema, porque, por exemplo, quando eles foram fazer a fase pré-clínica em animais, havia muito problema quando você usava spike e apresentava ela para animais. Ela causa hiperinflamação, entendeu? Então, por isso que eu fiquei muito animado com a ideia do Jorge Calil, aqui no Brasil, de desenvolver uma vacina que tem 2 aspectos fantásticos. O primeiro, que não usa a spike inteira. Usa só os lugares onde a proteína faz contato, o vírus faz contato, a proteína faz contato com o receptor celular. E os outros pedaços da proteína que poderiam ter capacidade hiperinflamatória tirados de fora. Ele seguiu a ideia exatamente do Jorge Galfu, que eu falei para vocês antes, que desenvolveu essa plataforma vacinal e em 2017, mais ou menos, começou a trabalhar com esse tipo de plataforma vacinal para SARS-CoV, não esse daí. Tem gente que fala, ele está falando que os caras começaram a trabalhar com uma vacina antes do surto, portanto eles já sabiam do surto, né? Não é verdade. Então, aqui, os trabalhos deles são trabalhos incríveis, feitos com os outros beta-coronavírus, não com esse SARS-CoV-2. Então, essa plataforma vacinal foi rapidamente, o conceito dela foi adotado pelo Jorge Calil, então a gente está indo na direção de uma... E outra coisa crucial, é uma vacina que é colocada, inalada. Por que você quer inalar esse tipo de vacina? Um vírus respiratório. Qual é a primeira barreira a um vírus respiratório? Mucosa. Qual é a proteção mucosal? Causada por um anticorpo chamado IgA. Como é que você produz IgA? Infectando célula mucosal. Então, a gotinha que salva, né? A Sabin é um vírus atenuado que põe a gota na boca da pessoa, da criança, e ela vai produzir uma infecção local na mucosa, vai gerar o IgA. E é isso que a gente precisa, porque quando você tem o IgA sendo produzido, você corta o ciclo de transmissão. Tanto que essas vacinas todas, elas não são necessariamente desenhadas para conter a transmissão. Elas são desenhadas para que não haja progressão para a morte no agravamento. Então, até o desenho, o conceito vacinal deveria ter sido questionado no começo. Por que ninguém nos Estados Unidos fez o que o Jorge fez aqui, o que a CanSino, essa companhia canadense-chinesa, está fazendo no Canadá, que é desenvolver vacinas que elicitam a produção de IgA e que são inaladas. Por que eles estão fazendo vacinas que têm a spike inteira e são injetadas muscularmente, onde você só vai formar o IgG? Você vai ter o aspecto hiperinflamatório mais o IgG que, apesar de ser fascinante, ele não vai impedir a infecção. Então, veja, essas vacinas em andamento são ótimas no sentido de impedir agravamento. Elas já estão dando um enorme avanço para nós. Porque o nosso grande problema exatamente são os idosos com comorbidade que progridem para o agravamento. Então, essas vacinas são fantásticas para idosos com comorbidade. Mas o resto do espectro de aplicação da vacina, a gente tem que pensar um pouco. Será que vale a pena vacinar todo mundo, todos os jovens? O menino, o Erickson, jogador de bola, meu filho gosta muito dele, teve um infarto miocárdio no campo de futebol outro dia, né? Mas isso não foi televisionado, foi um negócio horrível, pode ter acabado com a carreira profissional desse menino. Pode ser a vacina? Pode, porque tinha sido vacinado 12 dias antes. Pode ser um infarto normal? Pode também. Então, por exemplo, isso tudo, usar isso como um argumento para ser anti-vaxxer é um crime. As vacinas são fundamentalmente importantes hoje para reduzir, principalmente, mortalidade nos grupos de risco. Se a gente aceitar isso e levar isso para esse lado, a gente abre a porta também para desenvolver vacinas que possam ser muito importantes, como essas que produzem IgA, que estão em andamento. Tem aqui o Jorge Calil, que é um grande imunologista brasileiro, que deveria estar, nesse momento, informando as autoridades brasileiras na escolha de plataformas vacinais. E ele também está desenvolvendo uma, graças a Deus. Muito bem, quero agradecê-lo muito, doutor Paulo Zanotto, esteve conosco aqui, virologista. Obrigado pela presença aqui no nosso estúdio, doutor, pela entrevista. Uma boa noite, seja sempre bem-vindo. Boa noite, obrigado, Vitor. Obrigado, Ana, estou vendo ela. Obrigado, Zé. Eu acho que foi muito bom estar aqui com vocês. Espero que dê tudo bem. E vamos ver se a gente consegue acabar com essa epidemia de morte, assim, do artigo 5º da Constituição e do Estado de Direito. Acho que é por aí a conversa que a gente tem que ter. Tem a pandemia e tem esse outro aspecto terrível. Obrigado.